é Sérgio, sou gerente de contas aqui no Opencard e trabalho na parte de engenharia de requisitos. Serei apresentador desse webinar sobre engenharia de requisitos e redução de custos. Vocês vão ficar com o microfone no mudo. Tá? Qualquer dúvida que houver, utilizem lá o nosso bate-papo para lançar as dúvidas, elas serão respondidas pela equipe de apoio ou ao final da apresentação. Também convido a todos a fazerem a inscrição no nosso canal no YouTube e na página do nosso Facebook. Dentro de 3 dias estará disponível na nossa página do YouTube a gravação desse webinar. Caso necessitem ou estejam procurando maiores conhecimentos, eu também indico para vocês o nosso link do Opencard University, o nosso portal de cursos. Temos um curso gratuito, que é o Model Based Design Ramp-Up, e onde vocês terão conceitos introdutórios sobre o projeto baseado em modelo. A equipe de apoio vai disponibilizar todos os links para vocês. Né? E aproveito para convidar quem estiver na área da região do Vale do Paraíba, estaremos fazendo um curso presencial no final de novembro, sobre MATLAB, tratando de Machine Learning e estatísticas. Tá? A inscrição também é pelo Opencard University. Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação. Ela aparece automaticamente assim que você sair. São poucas questões, vai levar menos de 1 minuto, mas é importante saber a sua opinião para que possamos melhorar esses eventos. Então, resolvido todos os nossos problemas, vamos seguir em frente. Então, nossa conversa de hoje, vamos tratar uma introdução, que já foi feita, por que pensar e usar a engenharia de requisitos, as vantagens da engenharia de requisitos, por que usar, por que realmente ela compensa ser utilizada. O processo da engenharia de requisitos, vamos falar um pouco sobre o retorno de investimento esperado com o uso da engenharia de requisitos e das ferramentas para controlar os seus requisitos. E uma conclusão onde retiraremos as dúvidas e fechamos o nosso webinar. Tá? Por que pensar em usar a engenharia de requisitos? Então surgem algumas perguntas. A primeira é o que são requisitos? Depois o que são stakeholders, também chamados de partes interessadas, quais são os tipos de requisitos. A engenharia de sistemas e a engenharia de requisitos é um conflito que existe aí no mercado. Né? As partes do processo de desenvolvimento e como extrair o desejo dos stakeholders, chamado de elicitação, que é exatamente tirar dos stakeholders o que ele pretende fazer. Tá? Requisitos. Então, requisitos são as partes que definem o problema do usuário. Isso é um problema, uma falha normal, onde as pessoas acham que os requisitos já apresentam a solução. E, na verdade, os requisitos iniciais, o requisito do usuário, ele vai tratar do problema que o usuário tem e como que ele configura esse problema, não do que ele imagina como solução. Tá? O objetivo é entender e concordar sobre o que os usuários querem, antes de criar ou imaginar a solução. Isso é muito difícil, porque normalmente a gente já parte de uma solução prevista, ou o próprio usuário já tem um padrão, eu quero um carro semelhante a uma Ferrari. Então a gente já tenta desenvolver uma Ferrari. Não é esse o objetivo da engenharia de requisitos, é exatamente descobrir o que o usuário quer para o seu problema, não já ter uma solução pronta e oferecer para ele. Tá? Exemplo, vamos aqui, um filho chega para o pai e fala, pai, faz um balanço na árvore do quintal para mim. Né? E aí nós temos a seguinte situação, a dificuldade do requisito. O requisito ele passa por várias pessoas até chegar a uma solução. Então o cliente, que é o filho, pediu isso aqui. Ó. Na imaginação dele, ele queria uma corda pendurada no galho com um pneu. Era o balanço para ele, resolvia o problema dele. Né? O cliente explicou de um jeito que o pai entendeu que ele queria um balanço com 3 andares, com segurança. Já é outra ideia, ou seja, o próprio cliente, quando conversou com o pai, ele não soube explicar o que ele queria. Né? O chefe de equipe, o líder do projeto, já imaginou de um jeito diferente. Já colocou duas cordas e colocou o balanço atravessado em relação ao tronco da árvore. E principalmente chegou o consultor de negócio, da parte de marketing, e já colocou um sofá, um sol nascendo por trás, já vendeu uma outra ideia do que realmente a criança queria. E no final, a criança só recebeu uma corda amarrada no galho. Tá? Então essa é a importância da engenharia de requisitos. Alguém realmente conversar com o usuário e extrair dele
o que ele quer exatamente. Pode ser assim? Pode ser assado? Vamos tirar as dúvidas. Perguntar bastante para o cliente para conseguir dirimir todas as dúvidas e questões quanto a isso. Tá? E quem são os usuários? Então, os usuários são todas as partes interessadas, os stakeholders, como é chamado. Tá? Temos os usuários, o cliente realmente, normas técnicas, é um stakeholder que tem que ser considerado. Às vezes o cliente tem um desejo e vai contra as normas técnicas para a produção daquele projeto. Isso tem que ser resolvido. Existem normas de segurança que também têm que ser consideradas, vão entrar no desenvolvimento desses requisitos. Se é uma empresa, ela tem acionistas ou tem proprietários que também têm os seus requisitos. Tá? A empresa foi feita para gerar lucro e apoiar a sociedade. Então, esses são os principais requisitos a serem considerados nesse ponto. O meio ambiente é um assunto que está na moda, que é importante, então também tem os requisitos do meio ambiente. Não adianta fazer um produto que vai atacar muito o meio ambiente, porque vai ter problemas. Então, é considerado isso aí. E temos um outro stakeholder chamado comprador. Pode ser que nós estejamos como um usuário. O nosso cliente, na verdade, ele vai comprar esse produto para revender. Mas será que ele sabe o que o comprador, o que o mercado realmente deseja? Então, esse stakeholder comprador também tem que ser considerado. E todos os outros que o engenheiro de requisitos considerar que tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento desse projeto. Tá? E todos eles podem gerar requisitos para o projeto. Pode vir lá uma linha referente àquele stakeholder que é importante para o desenvolvimento do projeto. Como eu comentei agora há pouco, existe uma dúvida sobre engenharia de sistemas e engenharia de requisitos. Então, a engenharia de sistemas, ela imagina o todo, né? No Brasil, não existe, pelo CONFEA, a engenharia de requisitos. Ele está incluído dentro da engenharia de sistema. E o engenheiro de sistemas nosso, ele está acostumado a levantar requisitos, levantar as características do produto e, algumas vezes, até já fazer a solução, desenvolver a solução. Em alguns países, e no Brasil está evoluindo para isso, a gente está introduzindo a engenharia de requisitos com a necessidade de controlar em mais detalhes o requisito. Ou seja, porque quando a mesma pessoa participa de todas as três fases, a tendência é que ela já venha com uma solução pronta. Né? Ela, por si só, já tem uma solução para o problema do cliente. Enquanto que o engenheiro de requisitos, ele não quer saber da solução, ele só quer procurar o problema. Né? Então, ele está mais focado em atender as necessidades ou o problema do usuário. Com isso, o engenheiro de sistema fica mais voltado para buscar a solução. E aqui a gente chama de especificações abstratas. Ele vai criar as especificações de uma solução sem direcionar a solução. Então, ele quer um carro que anda 400 km por hora, na cor vermelha e tal, mas ele não é uma Ferrari. Tá? Vamos usar o exemplo da Ferrari, que também está na moda. Um terceiro personagem é um engenheiro de design, ou pode ser um outro engenheiro de sistemas. Esse sim vai pegar as especificações e transformar numa solução sólida, num protótipo a ser apresentado ao usuário, ao engenheiro de requisitos, para ser validado. Esse aqui é o protótipo, atende às suas necessidades, então nós vamos realmente produzir isso aqui. E aqui eu falei um termo interessante chamado validação. Então, na engenharia de requisitos, nós temos dois termos que vão ser considerados, que é a verificação e a validação. Mas vamos voltar ao que são os tipos de requisitos. Né? Teremos sempre os requisitos do usuário, que são os requisitos iniciais, né? Que vão tratar do problema. Ele descreve o problema, é feito na linguagem do usuário, é organizado em objetivos, ele tem como assunto o tipo do uso, né? O que vai ser feito desse sistema. E define o que o usuário quer. E a propriedade dele, ou quem realmente manda na definição disso aí, é o usuário, o cliente inicial. E o engenheiro de sistemas já vai trabalhar com requisitos do sistema. Tá? É uma solução abstrata, é em linguagem de desenvolvedor, organizado em funções hierarquicamente ou por objetos, aqui é um exemplo tratando de software, né? E o assunto pode ser por sistemas ou por subsistemas. E define o que o sistema faz. Tá? Então, esse sistema vai fazer isso. E é propriedade dos desenvolvedores. Então, quem vai escrever isso aqui, quem vai dar o ok, são os desenvolvedores. E aqui no meio entra
a figura do engenheiro de requisitos, que vai ter que entender o que o usuário quer e transformar, ou ajudar o engenheiro de sistemas a transformar em requisitos do sistema. Tá? Quais são os tipos de requisitos? Como foi falado, eles podem ser operacionais, técnicos, de segurança ou legais, normalmente oriundos já do seu stakeholder. Cada stakeholder vai apresentar um tipo de requisito ou vários tipos de requisitos. E podem ser funcionais ou não funcionais. Então, essa briga do que são os requisitos funcionais ou não funcionais, eu vou dar um exemplo que eu acho mais simples, é o seguinte: funcionais é aquilo que o sistema tem que fazer, e não funcionais, aquilo que o sistema não deve fazer. Tá? Alguns dizem que funcionais são as coisas inerentes ao objeto do sistema e não funcionais são os outros. Tá? Isso complica porque às vezes fica diferente. Então, a minha sugestão ou a minha orientação é que não funcionais são aquelas definições: ó, o sistema não pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tá? Qual o processo de desenvolvimento da sua empresa? É interessante vocês terem esse conhecimento, como que a empresa trata o requisito e como vai funcionar. Tá? E aí você consegue mensurar ou se adaptar a esse sistema e ver como que a engenharia de requisitos entra no processo de desenvolvimento da sua empresa. Todos os requisitos devem ser verificados. Como eu falei, verificação e validação são dois pontos importantes na engenharia de requisitos. Os requisitos verificados são aqueles que outra pessoa que não escreveu o requisito vai olhar tecnicamente se o requisito atende às necessidades. Tá? Se é um requisito técnico, tecnicamente correto. E a validação é um requisito que atende contratualmente à necessidade. Tá? Então, no contrato está previsto isso, o objeto faz aquilo, ele foi validado. Aqui eu vou dar um exemplo de um processo. Nós temos o usuário, temos os stakeholders, eles apresentam ao engenheiro de requisitos as suas necessidades, ele escreve os requisitos, ele valida se realmente o requisito do usuário é aquele, ou seja, confere com o usuário: é isso aqui que você quer? Confere com o stakeholder se os requisitos estão certos. Então, aí ele passa para uma verificação. Um outro engenheiro de requisitos vai fazer essa verificação e dizer: não, os requisitos estão tecnicamente corretos. Se não estiver, ele vai reescrever os requisitos, voltar para o usuário, conferir se é aquilo mesmo e passa para uma nova verificação. Feito isso, vai sair o documento com todos os requisitos. Aqui eu coloquei várias cores de papel para dizer que são requisitos de várias categorias, certo? Segurança, funcionais, legais, contratuais e assim vai. E vai para o engenheiro de sistemas. O engenheiro de sistemas vai escrever as especificações, vai fazer a sua validação junto ao engenheiro de requisitos. O engenheiro de requisitos dá o ok, vai sair daqui as especificações para o engenheiro de design. O engenheiro de design vai pegar as especificações, vai montar um protótipo e vai fazer a validação junto ao engenheiro de sistemas, requisitos e ao usuário, conforme for. Tá? Então, esse aqui é, de uma maneira simples, o fluxo para o funcionamento das partes do processo de desenvolvimento, aí usando a engenharia de requisitos. Tá? Quais são as vantagens? Então, a engenharia de requisitos durante o projeto tem a finalidade de mostrar aos usuários os resultados que desejam dos sistemas. Ou seja, antes de receber o sistema, o usuário já vai olhar e dizer: não, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero. Mostrar a origem das mudanças e a rastreabilidade dos requisitos. Isso é uma coisa importante durante o desenvolvimento de projetos complexos. Por que isso está aqui, por que mudou, por que não pode mudar. Tá? É a mesma coisa para as especificações. Definir as necessidades da organização para desenvolver o projeto. A partir do momento que você tem os requisitos, você consegue dizer: ó, eu preciso de 3 pessoas fazendo essa parte, 5 pessoas fazendo aquela, ou terceirizar para uma outra empresa fazer uma outra parte. Então, na hora que você consegue organizar os requisitos, você também consegue organizar a sua empresa para definir como vai desenvolver aquele objeto. E define o que o sistema deve fazer. O must. É obrigatório que o sistema faça isso, é desejável que ele faça aquilo, é aceitável que ele faça aquilo e é proibido fazer isso. Então, é uma outra característica importante do uso da engenharia de requisitos. Permitir um desenho básico e otimização do desenho do projeto, ou seja, apresenta-se um protótipo em todos os processos, aqui um modelo, e esse modelo é validado ao longo do processo até chegar à otimização desse modelo. Não, é isso aqui realmente nós queremos e vamos desenvolver. Tá? Permite uma visão lógica do gerenciamento das modificações, fruto da rastreabilidade.
Como foi falado da organização, também permite dividir a tarefa entre os contratados. Um projeto maior, você consegue ter várias empresas participando e as tarefas são divididas entre eles. Serve de base para teste, então o requisito é mensurável, você consegue testar o requisito. E serve de base para o pagamento a partir do momento que você tem a validação do requisito. Permite o teste de qualquer parte do sistema durante o seu desenvolvimento e permite a comunicação entre todas as partes em termos não técnicos. Então, como o requisito do usuário ele está em linguagem não técnica, ele permite essa comunicação e essa retirada de dúvida entre as partes. Tá bom? Oi? O processo da engenharia de requisitos, então, como que é feito isso? Nós temos aqui, na elicitação, ou seja, na busca dos requisitos, a entrevista, o questionário, o workshop de requisitos, onde você senta com os clientes para discutir os requisitos, uma montagem de um cenário para ser apresentado ao cliente, uma simulação e uma prototipagem. Tudo isso pode ser feito para se obter os requisitos. Tá? A documentação, requisitos do usuário, é o básico, requisitos ou especificações do sistema e design da aplicação. Normalmente, o requisito se pensa em documento em texto, mas também pode ser muita coisa ser feita por via de gráficos, tá? Desenhos e tal, explicando o que realmente se quer. E a validação é a revisão dos requisitos, a prototipagem, geração e testes de caso de uso e análise de consistência dos modelos, aí usando o Model Based Design. Aqui eu vou dar a dica do quais são os requisitos de um requisito. Normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade, ou simplificam ou complicam um requisito. Baseado na bibliografia existente, eu vou pegar aqui um exemplo de como ou quais características deve ter um requisito para compor um documento de especificação de requisitos de um projeto. Tá? Ele vai tratar do ator, quem faz a ação, o que esse ator deve fazer, o objeto da ação, ou seja, sobre qual objeto é feita a ação do ator, as condições da ação, a qualidade da ação, as características do objeto e a finalidade da ação. Então, se você tiver um requisito que atenda ou que trate de todos esses aspectos, você terá realmente um requisito completo, que tende a não gerar dúvidas. Por quê? Ele vai dizer as condições da ação, de dia, de noite, temperatura normal, até 15 graus, até 50 graus. A qualidade da ação, ou seja, aquele parâmetro, a resposta deve ser em tanto tempo, podendo ter uma aceitação de 1%, 2%, assim vai. E as características do objeto, ou seja, vai levantar um objeto de 1 kg, um objeto de 50 kg, um objeto de 100 kg. E a finalidade da ação para que se entenda o porquê daquele requisito. Tá? Nem sempre é possível definir tudo isso para um requisito, alguns são mais simples, outros são mais complicados. Mas uma coisa é fato, o requisito ele tem que ser mensurável para que ele possa ser testado. Vou dar um exemplo aqui. O sistema deve ler as impressões digitais do usuário sobre o leitor biométrico em um máximo de 5 segundos, quando ligado e o leitor estiver seco. As impressões digitais serão do dedo indicador direito e devem ser validadas com as cadastradas no sistema para acionar o sistema do banco. Caso não consiga, deve emitir uma mensagem de erro. Tá? Então, isso aqui é um requisito completo para um leitor biométrico de um sistema bancário. Falou-se muito, mas explicou-se tudo. Por outro lado, você pode ter um requisito que é simples. O sistema deve apagar o fogo no máximo após 30 segundos do seu acionamento. Também não tem todos os aspectos de cima, mas ele atende às necessidades do porquê escrever esse requisito. Tá? São dois modelos. Tem que tomar cuidado exatamente para não ficar dúvidas, né, e você não ser muito repetitivo dentro do requisito. Retorno de investimento, então outro conflito que existe aí são os métodos ágeis de desenvolvimento, principalmente para software, e engenharia de requisitos. O método ágil nada mais é do que uma simplificação da engenharia de requisitos. Você senta, apresenta para o cliente uma solução, ele dá o seu retorno, você melhora a solução, ele dá o seu retorno, você melhora a solução, ele dá o seu retorno. Nada mais é do que você condensar todo o processo da engenharia de requisitos, engenharia de sistemas e desenvolvimento, tudo numa ferramenta só.
desde que você tenha um projeto simples e tenha um cliente que consiga ficar disponível para você durante esse projeto, né? Para projetos complexos, ou projetos maiores, não da área de software ou até da área de software, existe a necessidade da engenharia de requisitos, tá? Porque são requisitos complexos de várias origens, você não tem um só cliente, tá? Então, na parte de retorno de investimento, outra informação interessante que tem aqui, 20% dos defeitos têm origem no trabalho de requisitos. E esses defeitos geram retrabalho, tá? 40% dos gastos de um projeto são com retrabalho, tá? E em projetos maiores, esse retrabalho pode chegar até 50% dos gastos. Se você tem 20%, 50%, então você já tem mais ou menos 10% dos seus gastos só com retrabalho de origem da engenharia de requisitos, nesse exemplo que foi apresentado. A correção de erros de requisitos gera de 70% a 80% dos gastos com retrabalho, tá? Ou seja, acerte nos requisitos, verifique e valide-os antes de iniciar o desenvolvimento. Quanto mais cedo você resolver o problema do seu requisito, menos trabalho você vai ter depois e, com certeza, o prazo de entrega do seu produto vai ser menor. Um exemplo clássico da engenharia de requisitos utilizado no mundo é o da viatura de combate Bradley, né, do exército americano, que quase tornou inviável o projeto. A cada apresentação da viatura mudava-se os requisitos, e que se arrastou por mais de 10 anos até uma hora que falou, a gente não paga mais, a viatura vai sair assim. Então, a importância da engenharia de requisitos definir exatamente o que quer, pensando inclusive no futuro, tá? Um desenho também comum no gerenciamento de projeto, né? Apresenta aqui a parte de iniciação, elaboração. Desenho comum da engenharia de processos apresenta aqui a parte de iniciação, elaboração, construção de um projeto e já destaca a importância dos requisitos no início do projeto, né? E aqui ele ainda levanta que podem ocorrer mudanças durante a construção. É aquela parte de apresentar prototipagem, projeto piloto, assim vai. Gaste tempo e um pouco de dinheiro para ter certeza do que vai fazer. Se o projeto for longo, for complexo, né? Vou fazer um projeto que só vai estar no mercado daqui a 5, 6 anos. Então, você já tem que visualizar quais serão as possíveis tecnologias daquela época. Porque se você fizer para resolver um problema de hoje com uma solução de hoje, quando ele chegar daqui a 5 anos, ele já pode ser uma solução ultrapassada, tá? Então, tem que ter essa visualização do que o mercado vai estar querendo quando o seu projeto realmente estiver no mercado, para não ter a necessidade de trocar o requisito nesse meio tempo e, no final das contas, nunca terminar o seu projeto. Então, a regra simples é isso aqui, ó. Uso de ferramentas para os requisitos. Um projeto simples, você consegue fazer isso com um arquivo de DOS, de Word ou de texto, né? Um projeto médio, uma planilha com algumas abas, você consegue também gerenciar os requisitos. Projetos complexos, você precisa de uma ferramenta de controle de requisitos maior. E projetos sérios, uma ferramenta de gestão do ciclo de vida do sistema. Então, você vai fazer um projeto, uma aeronave, um barco, um carro, alguma coisa que vai ter uma perspectiva de mercado de 20, 30 anos, você precisa fazer o ciclo de vida desse objeto, não só o desenvolvimento, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de gestão do ciclo de vida para engenharia de requisitos chamado Cradle, né? Vamos ver rapidamente como ela funciona, é só uma introdução ao uso do Cradle, não vou aprofundar, porque o nosso tempo também não permite isso tudo, tá? Então, isso aqui é uma revisão do que foi da engenharia de requisitos, revisão dos requisitos, análise das possibilidades, plataforma do produto, propósito da arquitetura, subcomponentes, modelagem dos equipamentos, sistema de simulação, produção, lote piloto de otimização, teste e verificação. Esse é o processo da engenharia de sistemas e da engenharia de requisitos, tá? Usando o Cradle. Então, a primeira coisa no Cradle, você tem que criar um projeto. Essa aqui é a tela que inicia o projeto. Você clica em projeto, botão direito, New, vai aparecer uma tela, você entra com os dados, ó, o nome do projeto vai ser tal coisa, o gerente é fulano e a senha é essa, tá? E aí você vai aparecer o início do seu trabalho, tá? Os requisitos iniciais normalmente vêm no documento, alguém escreveu o que tem que ser feito.
oriundo do cliente. E aí vem uma característica do Cradle, ele permite você fazer a importação desse documento, ou seja, você não precisa digitar tudo. Tá? Aí, utilizando o Cradle Loader, mesma coisa, está aqui a tela dele, você clica em abrir, vai aparecer esse aqui, Open New Document, você escolhe pelo Internet Explorer onde ele está, então nós encontramos aqui requisitos de segurança, requisitos stakeholders, requisitos, clicou no requisito, deu em abrir, ele vai importar esses requisitos direto para o Cradle. Tá? E a ferramenta de trabalho no Cradle é a ferramenta chamada Workbench, dentro da suíte do Cradle. A primeira coisa que ele faz é pedir quem é o usuário, quem está acessando o Cradle. Então, isso é outra característica, você pode ter toda a sua empresa usando o Cradle, seus contratados, ele vai ter acesso só àquela parte que você autorizou ele a usar. Tá? Então, ele faz esse controle de segurança do acesso aos dados durante a utilização do sistema. Tá? E a tela inicial do Workbench é essa aqui. Ó. Aqui eu estou só com os 13 requisitos que foram importados e já aparece uma tela de ajuda para facilitar o seu trabalho. Mas eu só importei. Vamos agora realmente fazer o projeto funcionar. A primeira coisa que tem, o que acontece? Você, olhando essa tela aqui, vocês vão ver que ela está toda em inglês e com denominações estranhas às vezes para a gente. Né? O ideal é você customizar o Cradle para a sua empresa. Tá? Para como é o fluxo de trabalho da sua empresa. Então, a adaptação do Cradle para o seu projeto é feita pelo menu Setup Project e User Setup. Então, aqui você vai entrar com todos os seus usuários e aqui você começa a configuração de como funciona na sua empresa. Aqui embaixo eu tenho 3 exemplos. Aqui é um projeto já bem povoado dentro do Cradle, com bastantes requisitos, stakeholders, risco, tudo. O segundo aqui é mais ou menos o normal, e o terceiro ele foi já customizado com linguajar, pelo menos já está em português uma boa parte, né? E já está com os links dentro da formatação de uma das nossas empresas. Tá bom? E como que é feita essa configuração? Então, quando você clica no Project Setup, abre essa tela que permite a você fazer toda a configuração de alertas, classificação a nível sigiloso, gerenciamento de configuração, checagem, consistência, tudo você pode customizar para como funciona a sua empresa. Ah, é possível, eu consigo fazer tudo? Consegue. Só que eu posso dizer para vocês que é um pouco demorado e a curva de aprendizagem no trabalho, dependendo da empresa, eu acho que não compensa. Minha sugestão é que na contratação do Cradle, na compra do Cradle, seja feita uma contratação de um serviço de customização. Ou seja, a própria OpenCAD, que é representante do Cradle, ela lhe entrega o produto pronto, já adaptado para a sua empresa. Tá? Você vai ganhar tempo quando o software chegar e ser instalado, o próprio treinamento para os seus usuários, para os seus funcionários, fica mais fácil e eles rapidamente se adequam ao uso da ferramenta, permitindo o melhor gerenciamento do seu projeto. Tá? E como eu falei, o Cradle não é só de um software de engenharia de requisitos, ele permite o controle de todas as fases do seu projeto até o final. Então tem a definição, design, todas as partes stakeholder, implementação, como é que vai ser a verificação e o gerenciamento do ciclo de vida. Tá? Para projetos complexos, ele tem essa vantagem de fazer todo o gerenciamento. Tá, mas tudo bem, Sérgio, como é que funciona realmente esse negócio? Vamos para o dia a dia. O dia a dia é isso aqui. Os requisitos foram importados, eles vão aparecer aqui para você. Tá? Aqui eu coloquei o exemplo de uma arma anticarro. Tá? Os requisitos são apresentados e entram nesse formato aqui. Uma arma anticarro de médio porte, de ADA laser, para uso em tropas assim, 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 sistema leve, e assim vai. Esses são os requisitos. Tá, mas e daí? Aí você tem 2 condições para trabalhar. A partir de agora, você pode entrar com as especificações manualmente, ou pode fazer um documento e fazer também a importação dessas especificações. Tá? Então, digamos que a sua empresa tem um pessoal que faz os requisitos operacionais, ou seja, o que ele vai fazer, e tem um grupo de engenheiro que vai escrever os requisitos técnicos. Eles podem trabalhar separado, depois fazer a importação e fazer o linkagem. Esse requisito técnico refere-se a esse requisito operacional. E aí você tem a rastreabilidade do requisito, que é o que está sendo mostrado aqui. Ó. Então, nós temos um requisito, ele está ligado, aqui é a arma de carro, né?
ligado à cabeça de guerra de urânio, a definição, a especificação do produto, e a especificação foi o diâmetro com 35 milímetros. Isso tudo foi um linkado ao outro, você sabe por quê, que em algum lugar foi escrito que tem que ter urânio com 35 milímetros, né? Porque ele faz parte da cabeça de guerra, que faz parte do requisito da arma de carro. Tá? Então você tem a rastreabilidade. Em algum momento o cara quer mudar, alguém resolve, não, vamos botar aqui 50 milímetros. Pode ser que esse 50 milímetros vai causar um peso que dificulta um dos requisitos operacionais de ser transportado. Tá? Então, essa é a vantagem do Cradle. O gerenciamento de risco é outra parte importante. Então, aqui nós temos um risco que a previsão orçamentária não atender ou ficar contingenciada, você consegue relacionar com todas as especificações para isso. Ou seja, o gerente de projeto vai usar o Cradle para fazer a mitigação dos seus riscos durante o projeto ou acompanhar a ação dos projetos. Tá? Como eu falei, a grande vantagem do Cradle é uma ferramenta extremamente flexível que permite... Perdão. Tá? A característica do Cradle, como eu falei, ela é uma ferramenta extremamente flexível na sua configuração da interface. É possível você fazer, ou mesmo depois já estiver usando, você conseguir alterar o que foi entregue. Permite agilidade na entrada de dados, seja digitando diretamente, seja importando de um arquivo em texto, né, ou uma planilha de Excel. Permite o trabalho em grupos com segurança e acesso. É importante isso aí, dependendo do posto da empresa. Permite o acompanhamento por parte da gerência do andamento do projeto o tempo todo. Permite análise de custos, eu esqueci de mostrar, tem uma aba onde apresenta o custo daquela característica, né? Essa especificação do produto custa tanto para ser atingida. A partir do momento que a pessoa pensa em mudar, você tem a informação de quanto já foi gasto e quanto vai gastar para fazer o novo. Permite a exportação da documentação do projeto, ou seja, ao final do projeto eu consigo exportar no formato do modelo da sua empresa a documentação para ser entregue ao seu cliente. E ele pode ser usado standalone, como eu usei para fazer essa apresentação, ou no servidor da sua empresa, compartilhando com vários usuários, vários funcionários. Tá? E a suíte do Cradle permite realizar todas as fases do projeto, controlando requisitos, riscos e custos. Tá? Então, é uma ferramenta extremamente poderosa que está à disposição de vocês aí. Conclusão, o objetivo desse webinar era tratar da engenharia de requisitos, destacar para todos a importância de buscar os requisitos corretos o mais cedo possível durante o projeto, espero que eu tenha atingido isso aí. Destacar a importância de escrever corretamente os requisitos sem duplicidade, sem dubiedade, ou seja, tem que tomar cuidado também para não repetir o requisito e ele ser realmente explicado. Tendo o requisito conciso e mensurável. Destacar a importância de verificar e validar os requisitos do usuário, do sistema de design e apresentar o software Cradle rapidamente, como eu falei, não era para aprofundar. Podemos, numa outra oportunidade, apresentar esse software com mais detalhes. Se for de interesse, coloquem aí na pesquisa, mandem e-mail. Tá? Entrem em contato, iremos apresentar o Cradle na sua empresa. Bom, vamos ver agora se temos muitas perguntas. Bom, vamos aqui atender a pergunta do Sr. César Saturato sobre quais seriam as saídas do Cradle. Né? Então, as principais saídas são, ele pode exportar no arquivo .doc, tá? Normalmente no Word, pode exportar em planilhas, né? Destacar que esses arquivos podem ser completamente parametrizados para a sua empresa, ou seja, já sai no formato da sua empresa, não precisa depois ficar copiando para outro arquivo e colocar o desenho da sua empresa. Né? E pode ser publicado na web. Né? Ele também tem o Publisher Web como uma das ferramentas, você coloca na web já o seu arquivo ou na nuvem para o pessoal da empresa utilizar. Tá? Essas são as principais saídas dele aí. Então, respondendo a pergunta do Fernando aí, também tem uma outra ferramenta no mercado chamado Doors, que faz parte do serviço do Cradle. Ele perguntou se a gente consegue importar para o Cradle o trabalho já realizado no Doors. Sim, o Cradle consegue fazer essa importação, ele tem um link que trabalha junto com o Doors se necessário. Tá? Mas vou descartar de novo que ele é mais poderoso do que o Doors. Tudo bom. Então, a pergunta do Fernando sobre se o Cradle permite a integração com as ferramentas do MATLAB, a MATWORK.
O Cradle é para gerenciamento do projeto dos requisitos. Ele vai levantar os requisitos do modelo, mas o modelo realmente vai ter que ser feito no MATLAB. Ele não tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma transmissão automática, uma criação automática desse modelo no MATLAB. Tá? Então, ele permite você ter a ideia, montar o que vai ser feito e realmente passar para o seu programador, para o seu engenheiro, para ele fazer o serviço no MATLAB e ter as soluções. Isso aí volta para o Cradle e você consegue alimentar o projeto para ver se foi validado ou verificado na simulação. Tá? Eu agradeço a presença de todos. Alguém tem alguma pergunta? Espero que eu tenha retirado todas as dúvidas. Está aí o e-mail para contato. Nós estamos no escritório de São José dos Campos da OpenCAD. Nosso posto avançado junto ao Vale do Paraíba. Quem precisar, entre em contato. Estamos à disposição. Tá? Em nome de toda a nossa equipe aqui da OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Fiquem atentos aos novos webinars. Estamos sempre divulgando através do e-mail e também em nossas páginas do Facebook e LinkedIn. Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Eu venho chamar de novo aqui o curso presencial lá em São José dos Campos. Entre na OpenCAD University e tenha informação, porque é uma grande oportunidade de estar num preço muito bom, com certificação, ganhando o trial do MATLAB. Vai ser uma grande oportunidade para o mercado. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos e a gente se encontra nas próximas oportunidades.